Boa tarde a todos. Estamos aqui para iniciar mais uma aula de geografia e o tema de hoje é comércio mundial. Peguem seus cadernos, suas canetas e façam suas anotações, que no final tiraremos as dúvidas. Para iniciar, nós vamos ver a Organização Mundial do Comércio, a famosa OMC. Ela foi fundada em 15 de abril de 1994, na cidade de Marrakech, no Marrocos. Iniciou suas atividades no dia 1º de janeiro de 1995. Qual a finalidade da OMC? Organizar e regulamentar as relações comerciais entre os países membros, evitando as desvantagens comerciais, principalmente para os países mais pobres. Ou seja, ela tenta organizar as relações comerciais para que os países mais pobres não saiam em desvantagem, ou pelo menos tentem não sair em desvantagem. Os princípios da OMC. Os participantes devem destinar-se a elevar o nível de vida, a garantir o pleno emprego, a ter um rendimento real elevado e em constante crescimento, e uma demanda efetiva, além de expandir a produção e o comércio de bens e serviços. Então vejam que, como os princípios, ela também busca melhorar aí as relações de emprego, as relações de vida da população, melhorando essa qualidade de vida. A localização atual é em Genebra, na Suíça, onde ela tem sua sede, e em 2005 ela tinha 148 países membros. Os últimos países a aderir foram a China, Taiwan, a Armênia, o Nepal e o Camboja. As regras de comércio internacional são realizadas simultaneamente de duas maneiras. Então, para que se tenha esse comércio, ela pode ter relações multilaterais ou regionalização ou chamados blocos econômicos. As relações multilaterais são aquelas realizadas entre os países de forma independente, ou seja, de forma individual, sem que dependa de um bloco econômico. Ou seja, você pode fazer uma negociação com qualquer outro país, independente de ter alguma formação de bloco econômico ou não. E a outra forma, que é a regionalização, que é a formação de blocos econômicos que facilitam as relações comerciais entre os países. Então, nós vamos ter aí como exemplo a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, entre vários outros. O histórico da OMC. Após a criação da ONU, em 1945, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Em seguida, foi criado um Acordo Geral de Tarifas de Comércio chamado GATT. A princípio, ele era um arranjo provisório e durou até 1995, quando foi fundada a OMC e ficou no lugar desse Acordo Geral de Tarifas e Comércio. As conferências da OMC. Essas conferências, elas são chamadas de rodadas, e a última foi a rodada de Doha, com início em 2001 e ainda não foi finalizada. Por quê? Porque cada vez que se faz um encontro ou se faz uma rodada dessas, eles não conseguem chegar ao denominador comum para ajudar os países mais pobres nas negociações comerciais. Então, durante vários e vários anos, houveram partes dessas rodadas. No entanto, elas nunca conseguem ser finalizadas. Então, por isso que até hoje ainda não terminou essa rodada, porque ainda não conseguiu ser aprovado os textos para ajudar a negociação
entre principalmente os países pobres com países ricos. E ela defende a retirada de barreiras comerciais e de subsídios agrícolas, principalmente para países pobres. Um outro órgão internacional é o Banco Mundial. Ele é um órgão das Nações Unidas que disponibiliza o auxílio financeiro aos países membros. Ele é mantido por esses países. Esses países eles ajudam financeiramente de maneira que se faz um saldo em dinheiro, onde esse banco trabalha com esse saldo. E a partir dessa ajuda em dinheiro desses países, eles vão ter direito a voto ou, no caso, a ser ajudados quando necessário. No caso do Brasil, ele participa com 2,23% dos votos. O país que tem mais votos é os Estados Unidos, que tem mais de 16% dos votos. E aí embaixo vocês têm a sede do banco que fica em Washington. Uma outra instituição é o Fundo Monetário Internacional, que é o famoso FMI. O Banco Mundial ele tem como objetivo reduzir a pobreza. No entanto, o Fundo Monetário Internacional pretende equilibrar o sistema monetário internacional. Ou seja, é o seguinte, o Banco Mundial, ele como é ligado diretamente às Nações Unidas, ele vai buscar reduzir a pobreza, então ele vai fazer trabalhos para que melhorem a qualidade de vida e diminua aí a diferença entre pobres e ricos. Já o Fundo Monetário Internacional, ele analisa como estão as finanças do país, se o país está crescendo, independente de tirar, de fato, o pobre da pobreza ou não. Mas ele procura investir também e melhorar algumas condições voltadas para a educação, para a saúde, para a moradia, mas não é a finalidade principal. A finalidade principal é saber como anda aí o sistema monetário do país. Então, ele analisa a economia de cada país membro e publica um relatório dizendo como está a situação de cada país. Também tem um fundo que faz empréstimos aí aos países membros e para receber a ajuda desse fundo é necessário seguir uma série de ajustes e metas estabelecidas. No caso do Brasil, ele já pegou muito dinheiro emprestado com o FMI. No entanto, já houveram uma série de problemas porque justamente eles colocam algumas medidas e algumas metas para serem atingidas e no caso do Brasil, ele não conseguiu atingir essas metas. Porém, ele conseguiu saldar, conseguiu pagar a sua dívida com o Fundo Monetário Internacional. Isso não significa que o Brasil não tenha mais dívidas, apenas que quitou a dívida com o FMI. Os blocos econômicos, que é um tipo de regionalização da terra voltada para o mercado econômico e consumidor. O bloco regional é uma organização entre países que tem como objetivo se fortalecer economicamente. Eles estabelecem relações econômicas e sociais com certos privilégios a partir de interesses comuns. Então, é o seguinte, os países se organizam, eles determinam algumas leis voltadas para a economia e para a parte social, que dão privilégios a esses países que estão nesse bloco, e esses privilégios vão ser de interesse comum para todos os países. E aí estão as etapas de formação dos blocos econômicos. Os blocos, eles vão se formando e à medida que eles vão evoluindo, que essa negociação vai melhorando entre os países, eles vão passando
de uma fase para outra. Então, a primeira fase é a zona de livre comércio. É a livre circulação de mercadorias com a eliminação total ou parcial de tarifas entre os países membros, a fim de dar o impulso à circulação de mercadorias. Então, essa primeira área aí, que é a zona de livre comércio, é apenas uma eliminação de certas tarifas que são pagas, são chamadas tarifas alfandegárias. É como se fossem impostos pagos para que a sua mercadoria entrasse em outro país. Então, é tirado esse imposto ou é reduzido, de acordo com as negociações que eles façam. E não são em todas as mercadorias. Geralmente, eles determinam o tipo de mercadoria que pode circular com aquela tarifa zero ou com um desconto. Mas é apenas isso. A segunda fase é a união aduaneira. Já é uma evolução da zona de livre comércio. Porque ele, além de reduzir as tarifas sobre os produtos, os países membros estabelecem também uma tarifa externa comum, que é chamado de TEC, sobre os produtos importados de países que não fazem parte do bloco. Então, é o seguinte, os países entram de acordo, reduzem as próprias tarifas, como a zona de livre comércio, e além disso, eles estabelecem algumas tarifas externas para produtos importados. Lembrando que também não são todos os produtos e não são todos os países. Eles determinam alguns produtos, algumas linhas, e dizem o quanto deve ser cobrado igualmente para todos os países que fazem parte daquele mercado. Lembrando que um exemplo de união aduaneira é o Mercosul. Apesar dele ser chamado Mercado Comum do Sul, que nós vamos ver que existe um mercado comum também, ele é uma união aduaneira. A terceira fase é o mercado comum, como já tinha dito, né? Apesar do Mercosul ser mercado comum, ele é uma união aduaneira. No mercado comum, existe uma livre circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços e capital, que está inserido as características das 3 etapas anteriores para a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Os cidadãos que estão dentro desse bloco têm a livre circulação por qualquer país intrabloco. Então, gente, além da circulação aí dos serviços, de capitais, de mercadorias, nós vamos ter aí também a livre circulação de pessoas. Mas aí vocês poderiam dizer, professora, mas os países do Mercosul, a gente não pode ter uma livre circulação de pessoas, só precisa ter um documento de identificação com foto? Sim, porém, isso daí não faz parte do acordo do Mercosul. Existe um acordo entre os países da América do Sul que fazem com que haja essa circulação livre de pessoas. Não está como critério para o Mercosul. Então, por conta disso, ele não é um mercado comum. A partir do momento em que se coloque essa cláusula lá no contrato do Mercosul, onde abra mais essa circulação de mercadorias, de serviços e de pessoas, aí sim passa a ser considerada um mercado comum. Mas é necessário que esteja no documento. Mesmo que seja na prática, essa prática é realizada por outro tipo de acordo, não por conta do Mercosul, então por isso ele não é um mercado comum. A União Econômica e Monetária é quando os países de um mesmo bloco adotam uma moeda em comum. Ela é administrada por um banco central único e ela é utilizada pela população como um todo. O exemplo aí é a União Europeia, que utiliza o euro como moeda.
E mesmo assim, no caso da União Europeia, não são todos os países membros que utilizam a moeda. É a maioria deles. Todos são obrigados a receber o euro como moeda. No entanto, alguns não têm o euro como moeda principal. Continuam com sua moeda, mas aceitam o euro. Então, nós terminamos aqui o nosso slide e vamos agora tirar nossas dúvidas lá na videoconferência.